Ok? Então, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Desfudendo a Consultoria Ambiental. Eu vou pedir permissão para vocês para hora olhar para cá, hora olhar para cá e hora olhar para cá, porque eu estou com 3 câmeras aqui, né, gravando, e nós estamos transmitindo isso em 3 canais, em 3 redes sociais. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao Desfudendo a Consultoria Ambiental, e com o tema do nosso episódio de hoje, né? Como começar na área ambiental sem ter um mínimo, galera, de experiência. Não sei se você acha que isso é capaz, se isso é possível. Eu vou te provar como 1 mais 1 são 2, que é possível sim você começar na área da construção ambiental sem ter um mínimo de experiência. Então fala, meus queridos fodasticamente fodásticos. Eu sou o Wagner Severiano, para quem não me conhece, sou o CEO da Eco Alternativa. Para quem não sabe, a Eco Alternativa é uma empresa de consultoria ambiental. Nós somos a primeira rede de franquias de consultoria ambiental do Brasil, focada em projetos exclusivos, focado em gestão de resíduos. Então, se escalar e ter recorrência é algo que você almeja dentro do seu modelo de negócio, dentro da sua consultoria ambiental, você não pode deixar de acompanhar, não pode deixar de acompanhar, né? Ficou meio estranho. Você não pode deixar, é isso mesmo, de acompanhar os nossos conteúdos, ok? Então, como começar na consultoria ambiental sem ter o mínimo de experiência? Então, vamos direto ao ponto, gente. Mas antes de mais nada, vou deixar para o final, eu tenho 4 perguntas para responder, tá? Seja bem-vindo, Ednei, Alisson, a galera que está por aqui, Josimar, Hélio, Léo, Edivaldo, Gui, Grazi, Fabiana. A pergunta é sua, tá, Fabiana? Boa noite, eu vou responder ela, tá? Se você depois quiser mandar ela aqui de novo, vou colocar aqui para a galera ver, Fabiana, eu pedi para você mandar ela aqui também. Pergunta que eu compartilho com a galera no final e vou responder a sua pergunta. São 2 perguntas que você me fez lá nos stories, então a gente vai falar sobre elas aqui. Mas vamos direto ao ponto e ser objetivo, né, para a gente não enrolar. Então, olha só, como começar na área ambiental sem ter experiência? A primeira coisa que vocês precisam entender, que nós precisamos entender dentro desse contexto, é o quê? O que é, de fato, começar na área da consultoria ambiental sem ter experiência? O que é e o que não é? São 3 perguntinhas básicas que vocês precisam se fazer para entender como eu vou entrar na área ambiental, na área da construção ambiental, sem saber piciruca nenhuma de nada. Então, a primeira pergunta que eu quero refletir hoje, nessa noite com vocês, é: o que é começar na área ambiental sem ter experiência? Olha só que interessante. Gente, eu saí da graduação, não tenho conhecimento nenhum de piciruca nenhuma. Se seu caso for biologia, assim como o meu, eu saí da graduação sem saber que eu era biólogo, sem saber o que era licenciamento ambiental, sem saber o que era um projeto ambiental, pasmem, sem saber o que era uma anotação de responsabilidade técnica. Quem diria saber empreender ou começar um trabalho dentro da área da construção ambiental? Então, isso é o que menos importa. Então, quando a gente faz a seguinte pergunta: Wagner, o que é começar na consultoria ambiental sem ter experiência? A resposta que vocês precisam ter é a seguinte: o que hoje, pare e pense comigo, o que hoje o mercado, quando eu digo mercado, eu estou falando dos nossos potenciais clientes. Quem são os nossos potenciais clientes hoje a nível de mercado? São as empresas, ou seja, CNPJ. O que hoje essas empresas buscam enquanto negócio, que nós, consultores ambientais, sem experiência nenhuma, podemos oferecer para essa empresa de qualquer segmento que seja. Já pararam para fazer essa pergunta? E eu volto aqui para responder a essa pergunta de uma forma simples, clara e óbvia, tá? O que qualquer empresa hoje busca, gente, dentro do seu modelo de negócio, qualquer empresa, desde uma padaria a uma grande multinacional, o que uma empresa busca? Ela busca aumento de faturamento, todo mundo concorda comigo. Ela busca redução de custo, todo mundo concorda comigo. E ela busca se projetar para o mercado, né? Se projetar para quem quer que seja. Tem um nome em inglês isso, sabe? Eu sou em inglês. Stakeholders, tem uma coisa assim, né? Que engloba fornecedores, colaboradores, clientes, enfim, todo aquele ecossistema que aquela empresa faz parte. Então, ela busca se projetar para este ecossistema como uma empresa que possui responsabilidade, tanto social quanto ambiental, principalmente nos dias de hoje. Tanto é que ESG
né? Isso eu acho que todo mundo já está familiarizado com essa sigla, está hoje no mercado financeiro. Há 10 anos atrás, jamais ouvi-se falar de sustentabilidade no mercado financeiro. Então, a gente já responde essa pergunta, vou perguntar de novo para frisar aqui na cabeça de vocês, tá? O que é começar na área ambiental sem experiência nenhuma? É você olhar para o mercado e entender o que o mercado precisa, o que o mercado deseja em relação à área ambiental. E o que o mercado deseja em todos os segmentos é redução de custo, é aumentar faturamento e é se projetar como uma empresa que possui responsabilidade tanto ambiental quanto social, isso é fato. Tá? Agora vem a segunda pergunta, o que eu posso oferecer para esses mais variados segmentos que vão permitir que a entrega do serviço que eu estou oferecendo vai aumentar o faturamento do meu cliente? Com serviço ambiental, tá, gente? Não estou falando que é aumento de produtividade daquilo que o cara produz. Se é uma lanchonete, não estou falando que o cara tem que aumentar a venda de lanche para aumentar o faturamento. O que dentro da área ambiental eu consigo ofertar para essa lanchonete, para essa multinacional, para esse hospital, para esse restaurante, para essa, enfim, qualquer que seja o segmento. O que eu dentro da área ambiental tenho a oferecer para esse cara que vai aumentar o faturamento? Já pararam para pensar nisso? O que eu, consultor ambiental, ou futuro consultor ambiental, me formando agora, sem experiência nenhuma, posso oferecer para esta empresa que vai reduzir custo? O que eu, sem experiência nenhuma posso oferecer para essa empresa que vai trazer visibilidade, ou seja, aumento, ou seja, ganho institucional para essa empresa? Cara, é só responder a essas perguntas que você já sai com um serviço a ser ofertado para qualquer segmento. É só parar e pensar. Vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade, para a realidade de todo mundo, porque lixo existe em toda cidade, em toda empresa, gera lixo. O que dentro da questão gestão de resíduos eu posso ofertar para a empresa que for dentro da minha cidade que vai aumentar o faturamento? Alguém tem essa resposta? Se tiver, me fala aqui, ó, me responde aqui. Se alguém tiver a resposta para o que eu posso fazer enquanto gestão de resíduos que pode reduzir custo do meu cliente? O que eu posso fazer enquanto gestão de resíduos que vai trazer ganho institucional, que vai projetar o meu cliente como uma empresa que possui responsabilidade tanto social quanto ambiental? Se vocês tiverem a resposta para essas 3 perguntas, você não precisa ter piciruca nenhuma de experiência para começar no mercado ambiental, gente. É igual o story que eu comentei, que eu postei agora há pouco. O mercado, ele quer solução, ele quer resultado, ele não quer saber se você está 70 anos no mercado ou não. Eu gosto muito daquela pergunta que diz assim, você se preocupa com os seus concorrentes? Não, eu me preocupo com os que vão surgir. Porque os que vão surgir, que vêm com ideias inovadoras, ideias diferenciadas, que realmente pode atrapalhar o meu negócio. Então, as empresas que surgem, principalmente as startups, elas tendem a oferecer o que para o mercado? A sanar uma dor que muitas vezes o cliente nem sabe que ele tem. Vamos trazer essa fala para a nossa realidade? O que hoje as empresas têm de dor? Vamos falar de resíduo, né, que é meu know-how? E também tem resíduo no Brasil inteiro, tem um mercado para todo mundo e mais a torcida de todos os países do mundo, né? O que dentro do mercado hoje a empresa sente de dor em relação a resíduo. E muitas vezes ela nem sente, mas nós precisamos bater na porta daquela empresa e falar, cara, se você fizer isso, você vai aumentar faturamento. Se você fizer isso, você vai reduzir custo. Se você fizer isso, você vai se projetar como uma empresa que possui responsabilidade ambiental. Cadê o consultor ambiental ou o cara que não tem experiência nenhuma enxergando isso? Gente, isso é inovar. Às vezes a gente acha que inovar é inventar a roda, né? Ou inventar algo mirabolante, quando na verdade inovar é só fazer o simples, é só botar o tic-tac para pensar e falar, cara, o que uma empresa busca? Resultado, aumentar faturamento, reduzir custos, se projetar para o mercado por conta de uma série de coisas, como uma empresa que possui responsabilidade ambiental. O que eu tenho para oferecer para esse cara? Nada? Ou licenciamento ambiental? Que é o que todo mundo oferece dentro da consultoria ambiental? O que hoje os consultores ambientais trabalham? Com o que os consultores ambientais trabalham? Com obrigatoriedade, repito, não estou dizendo que isso é errado. Está entendendo a dinâmica do negócio? Então, quando eu faço essa pergunta, como começar na área ambiental mesmo sem ter experiência? A resposta é básica. Você entender a necessidade de um cliente, que às vezes ele nem sabe que aquilo é necessário para ele, porque você não cutucou a ferida para fazer ele enxergar que aquilo é interessante e oferecer uma solução para aquilo. Dentro de resíduos, já dei aqui 3 insights para vocês. Redução de custo,
faturamento e ganho institucional. Qualquer empresa deseja isso. Você tem isso para oferecer para o cliente? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Agora eu vou fazer o inverso. O que não é começar na área ambiental, sem experiência? É justamente o inverso. É justamente você achar que, para você se inserir no mercado, você tem que ter uma pós, uma não sei o quê, isso, mestrado, doutorado, ter 13 anos de trabalho numa multinacional, e quando, na verdade, tem um monte de solução a ser mostrada para o nosso potencial cliente, e você está preocupado nessa experiência em construir uma jornada de 1 ano num lugar, 2 anos na outra, para depois você falar, agora é o momento de eu fazer alguma coisa da vida. Né? Isso não é começar na área ambiental sem experiência. Começar na área ambiental sem experiência é você, repito, identificar uma dor do cliente que às vezes ele nem sabe que está doendo e mostrar para ele que você tem uma solução fodasticamente fodástica para essa dor. Aí eu faço a seguinte pergunta, gente. Já pensou em poder atuar na área ambiental? Olha só, sem ter experiência nenhuma? Este é o benefício de se inserir no mercado da área ambiental sem ter experiência nenhuma. É essa a oportunidade que todo mundo aqui tem de se inserir na área, apenas olhando para o mercado e enxergar a necessidade ou o desejo que o mercado hoje tem, e nós estamos ali, né, mosqueando, sem oferecer nada para o cara. Tá? Então, quando nós falamos no nosso método Selo Verde, que é o nosso método fodástico de gestão de resíduos, eu resumo tudo isso que eu disse nele. Então, nosso método Selo Verde é um projeto atraente, desejável, que eu não dependo de órgão ambiental cobrando ou notificando o cliente para contratar o serviço ambiental do cara. O cara contrata porque a gente mostra valor. Eu chego na empresa e falo, seu Zé, cara, eu recebi um áudio agora de um franqueado da onde que é, gente? De João Pessoa, está em processo de implantação, ele mandou um áudio. Quem quiser este áudio, eu vou fazer uma dinâmica aqui com vocês. Quem quiser esse áudio desse franqueado, ele está em processo de implantação, tá, gente? Ele não começou a operar a unidade, mas ele já está fazendo negócio, já está fechando, inclusive esse contrato quase fechado. 99% ele me afirmou nesse áudio. Ainda nem começou a operar a unidade dele de João Pessoa. Quem quiser esse áudio, depois do nosso Desfudendo aqui, manda lá um direct, que eu pego o WhatsApp de vocês, é um áudio de 2 minutos, e mando esse áudio desse franqueado, onde ele fala, Wagner, o cliente se encantou, ticket de R$ 1.500 por mês, recorrência, R$ 1.500 mês. Ou seja, esse condomínio que ele foi lá oferecer o método Selo Verde, o cara foi notificado? Dá licença para fazer? Não. Por que ele contratou, gente? Porque ele cutucou a ferida do gerador, da empresa, do condomínio, e falou, cara, se você fizer isso, você pode ter isso. O cara olhou para aquilo, puto que pariu, eu quero. Tá entendendo a dinâmica? Cadê você pensando no que você pode oferecer aí na tua cidade, para as empresas da sua cidade, que o cara vai olhar para o negócio e falar, eu quero, eu desejo. Pensa nisso, tá? Então, o benefício de começar na área ambiental sem experiência nenhuma é justamente você identificar o mercado e sanar uma dor desse mercado, que muitas vezes o mercado nem sabe que está sangrando, que está doendo. E um exemplo clássico disso, eu vou voltar, né, para os franqueados. Gente, eu vou pedir quem estiver curtindo aqui, ó, manda no aviãozinho aí para a galera, gente. Vocês me ajudam a gente disseminar mais conteúdos fodásticos, que ao meu ver, eu sou apaixonado por tudo isso. E eu não quero tomar muito tempo de vocês, eu vou correr aqui, tá? Então, eu tenho 2 exemplos disso tudo que eu estou contando para vocês, de começar sem experiência. Vou citar nomes aqui, eu não pedi para ela, mas eu vou citar. A Jéssica e a Aline, 2 profissionais recém-formadas, sem experiência com consultoria ambiental, mande um direct, procura lá, Eco Alternativa, da onde que é? Santarém. Jéssica, você está com quantos contratos de recorrência? Ela está indo para o 2º ou 3º, se não me engano, falei isso a semana passada, com um ticket de R$800. Ou seja, 12 meses de 800, 3 contratos, já tem 8 com 16, 2 e pouco de renda mensal por 12 meses. E um tempo gigante para prospectar e buscar mais e escalar o negócio e ter recorrência. Pergunta se ela tinha experiência, se ela sabia o que era gerenciamento de resíduos, plano de gerenciamento de resíduos, se ela já fez algum processo de licenciamento ambiental dentro do estado ou dentro do município, não sabe nem que psico que era. Está tendo mais resultados que muita gente que é PhD. E vai ter mais, se Deus permitir. Tá? Então, esse é um exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Então, um jeito errado, galera, um jeito errado de começar na área ambiental sem experiência.
experiência. Qual que é o jeito errado? Olha aqui, eu botei até uma colinha aqui, ó. Um jeito errado de começar sem experiência é não entender as dores do cliente, é você focar na obrigatoriedade, porque é demanda. Eu já falei e repito, meu povo, quando a gente trabalha com obrigatoriedade, você não pode nem se dar o luxo de falar que você está vendendo projeto ambiental. Você não está vendendo psiruca nenhuma. É o cliente que está comprando. Se ele não comprar de você, ele vai comprar do outro. E o critério de compra do cliente é preço. Quem falar que não é, vai para PQP, porque é preço. Inclusive, hoje estava na minha sala, chegou aqui o Jonathan, esse cliente aqui, a gente vai renovar o contrato, né? Ele conseguiu, tem uma outra proposta, mandou até a proposta, concorrente, por R$300 a menos. O que a gente faz? Ele falou, se não cobrir, ele vai fechar com o outro. O que você faria? Não vou responder o que eu fiz, mas o que você faria? Mas isso é só para você entender a dinâmica do mercado, quem trabalha com obrigatoriedade, briga por preço, pronto, acabou. Quem falar que não é, mas eu tenho 60 anos de mercado, eu sou PhD, eu sou não sei o quê, o cara não quer saber isso. Tanto o PhD como o que está começando, se resolver o problema do cliente, ele vai contratar. Então, preço é o que determina. Então, esse é o jeito errado de executar isso. Esse é o jeito errado de você se inserir no mercado sem ter experiência. Ou seja, achando que você precisa, ou melhor, achando que você não precisa entender as dores do cliente, achando que você não, você não pensa, né, o que o cliente precisa, o que vai resolver, o que vai aumentar o faturamento desse cara com o que eu tenho para oferecer, o que vai reduzir custo, o que vai projetar o cara como uma empresa que possui responsabilidade ambiental e social por conta de uma tendência de mercado. Então, se vocês querem se inserir no mercado sem experiência e não pensar nisso, cara, tá errado. E o certo de se inserir? Pensando em tudo isso. Pensa hoje, o que hoje na sua cidade você pode oferecer para um cara, para uma empresa, qualquer empresa, para aumentar custo, aumentar faturamento, diminuir custo e projetar essa empresa como uma empresa que possui responsabilidade ambiental. Pare e pensa e se responda, né? Se responda, né? Responda essa pergunta aí para vocês, você entendeu? Tá? Então, se eu fosse escrever para vocês um passo a passo simples, objetivo, claro e óbvio de como começar na consultoria ambiental sem ter experiência, o que eu diria para vocês? Não é nem passo a passo, é apenas uma observação a ser feita por vocês. Identifique as dores do cliente aí na sua cidade, independente do porte da sua cidade. Esse é o passo a passo para começar no mercado da consultoria ambiental sem experiência. Identifique aí na sua cidade, independente do porte da sua cidade, quais são as dores que o seu cliente tem, que muitas vezes ele nem sabe que ele tem, mas é seu papel pegar uma faca e lá cutucar a ferida até aquele negócio começar a sangrar, sair de gato da ferida. Aí você chega e fala, cara, aqui se você fizer isso, você reduz custo. Aqui, se você fizer isso e isso, você aumenta faturamento. Aqui, se você fizer isso, a sua empresa vai ser bem melhor vista por quem quer que seja. E eu tenho isso para te oferecer. Pronto, é o passo a passo. Tem este produto? Você tem esse serviço? Ou você pensou como você pode oferecer isso? Bota aqui, ó, foi feito para trabalhar. Se você conseguir chegar nesse cerne, você tem um produto a ser oferecido que de fato vai ser desejado pelo teu potencial cliente. É o que aconteceu com esse nosso franqueado de João Pessoa. O cara está em processo de votação, apresentou um metro selo verde para um condomínio, um ticket de R$ 1.500. Quem quiser, não ver que eu estou mentindo, me pede por direct, a hora que a gente terminar aqui, eu te mando o áudio do Arthur, de João Pessoa. Já era consultor ambiental, trabalha com obrigatoriedade há 2, 3 anos, se tornou um franqueado nosso. Tá? Só para você entender a dinâmica da mentalidade empreendedora dentro da nossa área, que é a nossa área ambiental, ok? Termino por aqui, agora eu vou para as perguntas, como nós temos ainda mais 10 minutos, quem quiser fazer alguma pergunta, mande aqui, tá? Eu vou colocar as perguntas aqui que me mandaram hoje de manhã lá no Story, tá? E quem tiver mais alguma pergunta, gente, fique à vontade aqui que nós temos 10 minutos ainda. Então, a pergunta, eu só não vou conseguir ver o nome da pessoa aqui, que eu não salvei. Tá aqui, vamos ver se eu consigo abrir. Cara do céu, tá muito pequeno. Ah, tá. Ó, essa é da Nath, tá? A Nath perguntou assim, Wagner, qual empreendimento você acha melhor prospectar primeiro em cidade pequena? Gente, olha a análise, já começou errada, tá? Errada não, é uma dúvida, tá? Mas olha só, o nosso produto, pensando em gestão de resíduos, que foi a pergunta dela aqui, é gestão de resíduos. Quem gera resíduos? Numa cidade pequena e numa cidade grande?
Prepararam para fazer essa pergunta? Um boteco lá em São Paulo gera resíduo? Gera, né? Um boteco lá na cidadezinha de 2.000 habitantes gera resíduo? Gera, né? Qual que é a diferença do boteco da cidade de São Paulo para o boteco do mesmo tamanho, do mesmo porte, que atende o mesmo número de pessoas na cidade de 2.000 habitantes? Nenhuma. Então, qual segmento escolher para começar a atuar ou a prospectar clientes para a gestão de resíduos? Todos. Agora, o que deve ser analisado, Nath, existem sim alguns clientes, eu diria, que enxergam mais valor na gestão de resíduos da forma que, por exemplo, nós entregamos através do nosso método Selo Verde, como restaurantes, hotéis, tá? Supermercados, shoppings, tá? Então, esses eu diria que seriam 4 segmentos: restaurante, hotéis, shoppings, supermercados, que enxergam mais valor. Mas nós temos, gente, clientes de clínica de vacinação que tem o método Selo Verde. Ou seja, né? Nós temos, cara, deixa eu falar de algo bem inusitado. Uma multinacional. Eu nunca imaginava que nós iríamos atender um dia uma multinacional com o nosso método Selo Verde. Se vocês verem o quanto essa multinacional pagava para uma empresa de Curitiba que atendia eles, horrores. Sabe para a empresa fazer o quê? A hora que as caçambas de lixo encher, eles lá de Curitiba ligavam para o coletor ir coletar. Isso era a gestão de resíduos que essa empresa de Curitiba prestava para essa multinacional em Rolândia, que a gente atende. Olha que maravilha de gestão, né? Catar o telefone, encher a caçamba, você tem que vir aqui coletar esse resíduo aqui, ó. Lá de lá. Cara, isso não é gestão de resíduos. Isso é nada mais do que cumprir o plano de gerenciamento de resíduos, que é a outra pergunta aqui que me fizeram. Então, em relação a segmento é esse, tá, Nath? Aí já deixa eu pegar aqui, ó, a Fabiana, que aqui tá, acho que na live aqui, ó, tá aí, ó, se já não foi embora, tá? Ela perguntou assim, ó, queria entender como é de fato o método Selo Verde, tipo, o que é feito na empresa nos pequenos comércios. Gente, para e pensa, Fabiana, aqui comigo. Cara, pensa o seguinte. Meu Deus, nós temos 9 minutos. Tá aí a Fabiana. Pensa o seguinte, Fabiana, vou ler tua pergunta. Eu queria entender como é, de fato, o método Selo Verde. Tipo, o que é feito na empresa nos pequenos comércios, em cidades pequenas, por exemplo. Olha só, o que uma empresa, seja ela numa cidade grande ou numa cidade pequena, busca? Volto lá para o início que fala. Redução de custo, ganho institucional, ou seja, projeção da marca. O que é projetar a marca? É relacionamento com o público-alvo, com o cliente do teu cliente, tá? Então, ganho institucional, desculpa, e redução de custo. Aí você pergunta, o que o método Selo Verde faz, né, na empresa para trazer redução de custo, para trazer ganho institucional e para reduzir custo? Se a empresa tem custo, essa é a resposta, tá, Fabiana? Como que a tua gestão vai ser trabalhada para reduzir custo? Nós fazemos isso. Se você quer aumentar ou dar faturamento com um resíduo, que muitas vezes a empresa não tem faturamento com isso, como que você vai fazer isso com a gestão de resíduos? É o que nós fazemos. Se sua empresa quer se relacionar com o teu público-alvo ao ponto de ter ganho institucional, o que você vai entregar para essa empresa para isso acontecer? É só entregar esses 3 itens que você vai entender o que nós, de fato, fazemos. Como reduzir custo? Gente, poderia ficar 2 horas falando como reduzir custo de uma empresa que tem. Primeiro, a empresa tem que ter custo, né? Como trazer faturamento? Isso é mais simples. Lixo é dinheiro, não é lixo. Como que você vai trazer faturamento? Comercializando. De que forma? Aí é a dinâmica do negócio, a metodologia nossa. Como que você vai entregar com a sua gestão ganho institucional para o teu cliente? Você vai chegar nele e falar, isso aqui te dá ganho institucional. Não, você tem que entregar o ganho institucional. Repito, o que é ganho institucional, gente? É você se relacionar com o teu público-alvo de modo que o público-alvo enxergue a ação e dê valor na ação que está sendo desenvolvida dentro da empresa. É entregar, não é falar que o cara vai ter. Então, respondendo a sua pergunta, Fabiana, nós entregamos tudo isso. Nós entregamos redução de custo, nós aumentamos faturamento ou entregamos faturamento, que na maioria das vezes nem faturamento a empresa tem, tá? No quesito resíduo, e nós entregamos ganho institucional através de uma estratégia básica, simples, porém objetiva de marketing digital para com o nosso cliente, beleza? A outra pergunta e última aqui é do Rafael. No método Selo Verde, vocês precisam lidar com o órgão ambiental ou apenas com as coisas do cliente? Gente, não lidamos com o órgão ambiental. O método Selo Verde, tô suando, o celular tá no 16. O método, que tá virado para lá. O método Selo Verde, ele é um projeto que o cliente contrata porque ele enxerga valor no que nós entregamos.
enquanto resultado. Então, não tem nada a ver com o órgão ambiental. Nós não precisamos tramitar, não precisamos nem emitir RT, para você ter ideia, tá? Rafael, e o cliente nem pergunta se você tem informação, tá? Beleza? É isso. E o Léo me lembrou aqui, né, sobre o evento, que eu vou falar muito sobre tudo isso que eu estou discutindo ao longo dessas quartas-feiras aqui com vocês, sobre renda recorrente. Esse serviço que nós prestamos hoje para o mercado, que é o Método Selo Verde, ele permite recorrência e escala. Vocês já entenderam que recorrência é cliente pagando todo mês e escala é quantidade, ou seja, esse monte de cliente pagando todos os meses. E eu vou falar de uma forma bem abrangente, uma forma bem mais concisa, das 9 da manhã até as 7 da noite, sábado agora, gratuitamente. Então, se você está aí e ainda não se inscreveu para o evento, tá? Renda recorrente através do Método Selo Verde, cara, vai lá no link na minha bio, faça a sua inscrição. Mas eu já adianto uma coisa, você tem que entrar às 9 da manhã e ir até às 19 horas. Se você falar, eu vou entrar 2 horinhas aqui, 4 horas, nem entra, tá? Nem vai, que você não vai entender psiruca nenhuma. É uma construção de raciocínio para você entender, de fato, como você pode ter renda recorrente através do Método Selo Verde. Vou trazer exemplos claros. Cara, tanto é que são 10 horas de evento, é conteúdo. Eu nunca me dediquei tanto para ensinar o que eu faço há 14 anos, os resultados que eu tenho há 14 anos, como eu vou fazer neste evento. Com um simples e único objetivo. Aqueles profissionais da área ambiental que tiver interesse de ter os mesmos resultados que eu tenho e que vocês podem ter além dos que eu já conquistei, estar nesse evento. Então, o objetivo desse evento é isso, que proporcionar a vocês conquistar o mesmo resultado ou mais, melhor resultado do que eu tenho hoje. E pode convidar quem vocês quiser, amigos da área, todo mundo para participar lá, só se inscrever e participar com a gente, sábado agora, das 9 da manhã às 19 horas, lógico, com intervalo. Se você ficar 1 horinha só, 2 horinhas, eu recomendo que você nem vá, que você não vai entender nada. É uma linha, é uma construção lógica. Cara, são quase 10 horas de evento. Você acha que não faz sentido tudo isso? É uma construção lógica do raciocínio de recorrência e escala dentro da área ambiental, que muitos não estão nem aí para isso, não querem nem saber, não. Mas é problema de cada um, né? Eu sou mais eu, tá? Então, agradeço aí todos. Corram lá. Se alguém tiver mais alguma pergunta, faça aí agora. Se não, eu me despeço por aqui e nos vemos com mais um tema na próxima quarta-feira, com mais um Desfudendo a Consultoria Ambiental. Beijo no coração de todo mundo e até a próxima.